Olá pessoal! Como vocês estão desde o nosso último vídeo? Espero que tudo esteja bem. E se não estava, agora vai melhorar, porque estamos juntos novamente para mais um episódio da nossa série Explorando Conhecimentos Bíblicos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no capítulo 2 de Efésios, um dos textos mais poderosos sobre a graça de Deus. Paulo nos conduz por uma jornada incrível, desde a nossa condição perdida antes de Cristo até a nova identidade que recebemos como parte da família de Deus. Como sempre, vou analisar cada versículo com explicações práticas, com exemplo, e, claro, aquele toque de humor para tornar o estudo mais leve e envolvente. Já pegou sua Bíblia? É claro que sim! Então, sem mais demora, vamos lá! Versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Paulo começa o capítulo 2 de forma impactante. Ele nos lembra de que, antes de Cristo, estávamos mortos. Mas calma, ele não está falando de morte física, afinal, ainda respirávamos, andávamos e vivíamos nossas rotinas. Ele fala de uma morte espiritual, ou seja, uma separação total de Deus. A palavra mortos daqui significa que, sem Cristo, não tínhamos nenhuma conexão real com Deus. Assim como um corpo sem vida não pode reagir a estímulos, um espírito morto não pode responder a Deus. Nossos delitos e pecados nos tornavam incapazes de buscar ou alcançar a verdadeira vida que vem dele. Pense em um celular sem bateria. Ele pode ser o modelo mais avançado, cheio de recursos incríveis, mas enquanto estiver descarregado, não serve para nada. Você pode até apertar os botões, mas nada acontece. Assim é a nossa vida sem Cristo. Podemos ter talentos, sonhos e realizações, mas sem a conexão com Deus, continuamos espiritualmente desligados. Outro exemplo seria um corpo sem vida em um hospital. Ele está ali, mas não responde a estímulos. Assim éramos nós antes de sermos vivificados, trazidos à vida, por Deus. Ponto importante. Essa morte espiritual não significa que não éramos religiosos ou não tentávamos fazer o bem. Muitas pessoas antes de conhecerem Jesus até buscam espiritualidade, praticam boas ações ou seguem tradições religiosas. Mas sem a vida de Deus em nós, essas tentativas não são suficientes para nos trazer de volta a verdadeira comunhão com Ele. E o melhor vem agora. Deus não nos deixou nesse estado. Ele nos vivificou em Cristo. E isso nos leva ao próximo versículo. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Paulo continua explicando nossa antiga condição antes de conhecermos Cristo. Ele diz que, além de estarmos espiritualmente mortos, também andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, éramos guiados pelo sistema e pelos valores do mundo, sem perceber que estávamos sendo influenciados por forças espirituais malignas. Aqui, Paulo menciona o príncipe das potestades do ar, uma referência a Satanás, que exerce influência sobre o mundo. Isso não significa que todas as pessoas sem Cristo são possuídas ou completamente dominadas pelo diabo, mas sim que vivem sob um sistema de valores moldado por ele, um sistema que constantemente nos afasta de Deus. Exemplo: o barco na correnteza. Imagine que você está em um pequeno barco no meio de um grande rio. Esse rio tem uma correnteza forte que flui para longe de Deus. No início, pode parecer que você está apenas flutuando tranquilamente, sem perceber para onde está indo. Mas, sem um remo ou motor para direcioná-lo, a correnteza inevitavelmente te levará cada vez mais para longe da margem segura. Agora, pense no mundo como essa correnteza. Ele tem sua própria direção e influência, e se simplesmente nos deixarmos levar, vamos seguir o fluxo das suas ideologias, padrões e desejos. O problema é que essa correnteza está nos conduzindo para uma queda d'água perigosa, um destino de destruição espiritual. Detalhe importante. Algumas pessoas podem até pensar, mas eu não faço nada de muito errado. O problema é que não remar já é um problema. Ficar parado, sem tomar uma decisão ativa por Deus, é o mesmo que se deixar levar pelo curso natural do mundo. A neutralidade não existe nesse cenário.
Ou estamos remando contra a correnteza, vivendo conforme Deus, ou estamos sendo levados por ela sem perceber. Contudo, há uma boa notícia. Deus não nos deixou à mercê dessa correnteza. Em Cristo, Ele nos dá um novo caminho, uma nova direção e força para remar contra o fluxo do mundo, levando-nos para um destino completamente diferente, a vida eterna e um relacionamento real com Ele. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Paulo agora reforça um ponto essencial: ninguém pode se considerar uma exceção. Todos nós, sem Cristo, já vivemos segundo os impulsos da nossa carne, ou seja, seguimos nossos próprios desejos, vontades e emoções sem nos preocuparmos com a vontade de Deus. Aqui, a palavra carne não se refere ao nosso corpo físico, mas sim à nossa natureza pecaminosa, que sempre quer satisfazer suas próprias vontades, sem considerar se isso agrada ou desagrada a Deus. Paulo deixa claro: não há espaço para arrogância espiritual. Nenhum de nós pode dizer: eu nunca fui assim ou eu era melhor do que os outros. Pelo contrário, todos estávamos no mesmo barco, vivendo conforme nossos impulsos, longe da verdadeira vida que só Deus pode dar. Ilustração: carro sem direção. Imagine que a vida sem Deus é como um carro sem direção ou GPS. Se você simplesmente acelerar e seguir seus próprios instintos, pode até se sentir livre por um tempo, mas sem um mapa ou uma rota segura, a chance de acabar perdido ou bater em algo é enorme. Agora, pense nos desejos da carne como um motorista que só quer acelerar porque gosta da velocidade, sem se importar com os sinais de trânsito. No começo, pode parecer emocionante, mas sem controle, a única coisa certa é que o carro acabará em um acidente. Isso representa exatamente a vida sem Deus. Vivemos impulsionados por sentimentos passageiros, raiva, orgulho, egoísmo, prazeres momentâneos, mas sem uma bússola moral verdadeira. Podemos até pensar que estamos indo na direção certa, mas na realidade, estamos apenas nos distanciando de Deus e de uma vida realmente plena. Concluindo, sem Cristo, vivíamos segundo o que a carne queria, como um carro desgovernado, achando que estávamos no controle, mas na verdade caminhando para a destruição. Eis a grande notícia: Deus não nos deixou nesse estado. Nos próximos versículos, Paulo nos apresenta o grande mais Deus, que muda tudo. Versículos 4 ao 7. Mais Deus, o melhor reviravolta da história. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O mais Deus é a melhor reviravolta da história. Quando tudo parecia perdido, Deus interveio com seu amor e misericórdia. Deus não está apenas disposto a perdoar, Ele é rico em misericórdia. Ele tem um estoque infinito. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus não esperou que nos tornássemos pessoas melhores para nos salvar. Ele nos deu vida mesmo quando estávamos espiritualmente mortos, sem esperança e incapazes de reagir. Sua graça nos alcançou não porque fizemos algo para merecer, mas porque Ele nos amou primeiro. Imagine alguém se afogando em alto mar, sem forças para nadar ou sequer pedir ajuda. Deus não ficou na margem esperando que aprendêssemos a nadar ou encontrássemos uma maneira de sair da situação por conta própria. Pelo contrário, Ele mergulhou de imediato, nos resgatou e nos deu uma nova vida, quando não havia mais saída por nossos próprios meios. Essa é a graça maravilhosa de Deus. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus não apenas nos salva do pecado e da morte espiritual, Ele nos eleva a uma nova posição de honra e autoridade em Cristo. Antes, éramos espiritualmente destituídos, escravos do pecado, sem direito algum diante de Deus. Mas agora, fomos ressuscitados com Cristo e colocados em um lugar de comunhão e autoridade nos lugares celestiais. Isso significa que nossa identidade mudou, já não somos mais mendigos espirituais, tentando encontrar sentido e salvação por nossas próprias forças. Exemplo: imagine alguém que vivia na rua, sem recursos e sem esperança. De repente, o rei do país o encontra, o adota como filho e o leva para viver no palácio, dando-lhe uma posição de honra.
Esse é o impacto da graça de Deus em nossas vidas. Ele não apenas nos resgata da miséria espiritual, mas nos dá um lugar de destaque em seu reino, como príncipes e princesas ao lado de Cristo. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A salvação não é apenas um ato isolado no tempo, ela tem um propósito eterno. Deus não apenas nos resgatou, mas deseja que sejamos uma prova viva de sua graça para todas as gerações. Nossa própria existência transformada é um testemunho da bondade e do amor de Deus. Quando Ele nos salva, Ele nos torna um reflexo visível de sua misericórdia, para que outros vejam, creiam e glorifiquem a Ele. Exemplo. Pense em uma obra de arte restaurada. Antes, era apenas uma tela rasgada, desbotada e sem valor aparente. Mas um grande restaurador a pega, cuida dela com carinho e a transforma novamente em uma peça belíssima. Agora, ela não apenas tem valor, mas serve de exemplo do talento do restaurador. Assim somos nós, Deus nos transforma e nos exibe ao mundo como um testemunho vivo da grandeza da sua graça. Versículos 8 ao 10. A salvação é presente, não recompensa. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é algo que conquistamos com nossos esforços, boas ações ou méritos pessoais. Ela é um presente gratuito de Deus, fruto da sua graça. Se dependesse de nós, jamais conseguiríamos alcançar a salvação, porque nenhum esforço humano pode apagar o pecado ou tornar alguém digno da presença de Deus. Por isso, Ele nos oferece a salvação como um dom, algo que recebemos pela fé, e não como pagamento por algo que fizemos. Exemplo. Imagine que é seu aniversário e um amigo lhe dá um presente especial. Você imediatamente tenta pagar a ele por isso. Ele ficaria ofendido, não é? Afinal, um presente não se compra, ele é dado por amor. Da mesma forma, a salvação não pode ser comprada com boas obras ou esforço humano. Deus a oferece gratuitamente porque nos ama, e tudo o que precisamos fazer é aceitá-la pela fé. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse de boas obras, o céu seria um lugar cheio de gente se gabando. Deus não quer que ninguém se vanglorie, porque a salvação é inteiramente obra dele. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados para boas obras, não salvos por elas. Deus nos transformou para que agora possamos agir como filhos dele. Versículos 11 ao 22. Agora somos uma família. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Antes de Cristo, os gentios, aqueles que não eram judeus, estavam completamente distantes das promessas de Deus. Eles não faziam parte da aliança que Deus tinha feito com Israel, não tinham acesso direto a Deus e viviam sem esperança real de salvação. Eram como estrangeiros sem cidadania, sem direito à herança espiritual e sem conhecimento do verdadeiro Deus. Mas tudo mudou com Cristo. Ele veio para quebrar essa separação e incluir a todos na família de Deus. Agora, por meio dele, não somos mais estranhos, mas filhos adotados, participantes da mesma promessa e membros do povo de Deus. Exemplo. Imagine um órfão que cresceu sem família, sem herança e sem identidade. De repente, um rei o encontra, adota-o e o traz para seu palácio, dando-lhe um novo nome, direitos e uma nova vida. Assim também éramos nós antes de Cristo, sozinhos e sem esperança. Mas agora, fomos adotados na família real de Deus, com plenos direitos como filhos dele. Versículo 13. Agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Antes de Cristo, estávamos distantes de Deus por causa do pecado. Essa separação não era apenas física ou cultural, mas espiritual, um abismo que ninguém poderia atravessar por conta própria. Nenhuma boa obra, esforço religioso ou tentativa humana poderia nos levar de volta à comunhão com Deus. Mas Jesus veio como a ponte entre nós e Deus. Pelo seu sangue derramado na cruz, ele removeu a barreira do pecado e nos trouxe para perto do Pai.
Agora, não somos mais estrangeiros ou distantes, mas filhos amados, reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Cristo. Exemplo: imagine um grande abismo separando duas terras. De um lado, está a humanidade, perdida e sem saída, do outro, Deus, santo e perfeito. Nenhuma ponte feita pelo homem seria forte o suficiente para atravessar esse abismo. Mas Jesus veio e, com sua cruz, construiu a única ponte capaz de nos levar até Deus. Agora, por meio dele, podemos atravessar e viver em comunhão com o Pai. Versículo 14. Ele é a nossa paz, e derrubou a parede de separação. Jesus não veio apenas para nos reconciliar com Deus, mas também para quebrar as barreiras que separavam os povos. No tempo de Paulo, judeus e gentios viviam em conflito, e a lei de Moisés servia como uma linha divisória entre eles. Os gentios eram considerados estrangeiros, sem acesso às promessas e à adoração no templo. Mas Cristo, através de seu sacrifício, destruiu essa parede de separação, tanto espiritualmente, removendo o pecado que nos afastava de Deus, quanto socialmente, unindo todos os que creem em um só povo. Em Cristo, não há mais divisões baseadas em origem, cultura ou status, somos um só corpo, uma só família na fé. Exemplo: imagine um muro alto dividindo dois povos que não podem se encontrar. Cada lado vive separado, desconfiado um do outro. Mas então vem alguém e, com um só ato, derruba completamente esse muro, permitindo que todos vivam juntos como um só povo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não apenas abriu um caminho para Deus, mas também destruiu qualquer barreira que pudesse nos separar uns dos outros. Agora, em Cristo, somos uma única família espiritual, unidos pela fé e pelo amor de Deus. Versículo 19. Agora sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando Cristo nos salva, Ele não apenas nos dá uma nova vida, mas também uma nova identidade e pertencimento. Antes, éramos estrangeiros, sem direito à herança espiritual e sem um lugar na família de Deus. Mas agora, fomos adotados como filhos e temos cidadania no reino celestial. Não somos meros visitantes ou convidados temporários, somos da casa, membros legítimos da família de Deus. Exemplo: imagine alguém que viveu como estrangeiro em um país, sem direitos e sem um lar fixo. De repente, esse alguém recebe cidadania plena e é adotado por uma família amorosa, ganhando um lar definitivo. Assim acontece conosco em Cristo. Não somos mais forasteiros espirituais, mas cidadãos do reino de Deus e membros da sua família, com todos os direitos e privilégios de filhos amados. Versículo 22. No qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus nunca quis habitar apenas em templos físicos feitos por mãos humanas. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, mas em Cristo, algo extraordinário aconteceu. Deus escolheu habitar dentro de nós, através do seu Espírito. Agora, nós, individualmente como igreja, somos a casa de Deus, um templo vivo onde Ele faz morada. Isso significa que não precisamos ir a um lugar específico para encontrar Deus. Ele está conosco todos os dias, guiando, fortalecendo e transformando nossas vidas. Como pedras vivas, estamos sendo edificados juntos para formar uma habitação santa para o Senhor. Exemplo: pense em um grande edifício. Cada tijolo, por si só, pode parecer insignificante, mas quando unidos, formam um prédio sólido e impressionante. Assim somos nós. Deus está construindo sua morada em nós, e cada um de nós é parte desse templo vivo, onde Ele escolheu habitar pelo Espírito. Não somos apenas visitantes na presença de Deus, somos sua própria casa. Conclusão: Efésios 2 é um poderoso lembrete da transformação que Deus realizou em nossas vidas. Não fomos salvos por merecimento, mas pela graça, e essa graça nos deu uma nova identidade e um novo propósito. Antes, estávamos mortos em nossos pecados, sem esperança e separados de Deus. Mas em Cristo, recebemos vida. Ele nos resgatou, nos aproximou e nos fez parte da sua família. Agora, não somos mais estranhos ou visitantes no reino de Deus, somos filhos amados, cidadãos do céu e templo do Espírito Santo. De mortos para vivos.
de separados para unidos, de estranhos para filhos. E essa grande verdade continua no próximo capítulo. Em Efésios 3, Paulo nos revela mais sobre o mistério maravilhoso do plano de Deus, como ele uniu judeus e gentios em um só povo e nos deu um chamado incrível para viver sua glória. Venha comigo explorar mais sobre essa mensagem poderosa no próximo estudo.